Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X e São Leão Magno, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem à vontade. Bem, querido. Se o ar estiver forte ou fraco, vocês me avisam. As mulheres sempre vão estar fortes e os homens fracos. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Perdão pelo meu atraso. Eu tenho o hábito de ir à missa todos os dias e hoje eu não consegui ir antes dessa missa de 4 horas no santuário.
e depois da catequese eu também não vou poder por conta do apostolado Nossa Senhora das Lágrimas. E eu estava precisando me confessar também, eu não consegui chegar com a antecedência que eu deveria, tive que me confessar depois da missa, mas deu tudo certo, peço desculpas a vocês. Hoje nós iniciaremos as catequeses sobre a Igreja. A última aula foi Creio no Espírito Santo. Então, se nós seguirmos a ordem do nosso credo, nós estamos ainda na primeira parte da catequese, que é dedicada ao conteúdo da fé, à profissão de fé com base no credo. Nós então entraremos agora, creio na Santa Igreja Católica. Se vocês pegarem aqui no compêndio, a parte que é dedicada à igreja, ela é bem longa e vai da pergunta 147 até a pergunta 193. Por isso é que nós dividimos as catequeses sobre a igreja em 3. Hoje, então, se Deus quiser, nós estudaremos da pergunta 147 até a pergunta 160. Na aula que vem, nós estudaremos da pergunta 161 até a pergunta 176, e a última aula será da pergunta 177 até a pergunta 193. E eu diria que é evidente que a fé na igreja não é o principal mistério da nossa fé, não é o mistério central, não é a verdade de fé mais importante. Há, sem dúvida nenhuma, uma hierarquia entre as verdades, por mais que todas sejam fundamentais, e o fiel católico deva crer em tudo o que a igreja manda que nós creiamos. Mas o próprio catecismo diz que o mistério central da nossa fé é a Santíssima Trindade. Nós poderíamos dizer que esse é o mistério mais fundamental. Contudo, eu gosto sempre de falar para os alunos que esse dogma que nós estudaremos a partir de hoje em 3 aulas, que é o 9º artigo da nossa fé, ele é o mais importante de todos. Ele é o mais fundamental, porque se nós cremos na igreja, naturalmente nós creremos em tudo que ela ensina. Então, o pulo do gato da catequese, digamos assim, passa muito por esse 9º artigo da nossa fé, passa muito pela fé na igreja. É fundamental que nós tenhamos uma fé inabalável na igreja, que nós de fato creiamos que tudo aquilo que a igreja ensina em matéria de fé e moral, e também em outros campos, mas especialmente o que está no depósito da fé da igreja, tudo aquilo que ela ensina na sua doutrina moral é infalível. E de fato é a vontade de Deus. A igreja ela é inspirada pelo Espírito Santo, e é sobre isso que nós falaremos. É fundamental que o aluno de catequese ele tenha essa conversão eclesial, que ele se torne e seja cada vez mais católico. Hoje, infelizmente, há muitos supostos católicos que mais parecem protestantes travestidos de católicos, porque eles não amam a igreja, não creem na igreja, e não se submetem à sua doutrina como deveriam. Por isso é que a gente vê aberrações como o chamado católico de supermercado, que é aquele católico que passa lá na prateleira da doutrina e ele escolhe no que ele vai crer. Não existe isso. Se eu sou católico, eu creio em tudo. É fundamental que a cada dia nós façamos esse ato de fé. Eu creio em tudo que ensina a Santa Igreja Católica, e nessa fé eu quero viver e morrer. Eu creio em tudo que
crê e ensina a Santa Igreja Católica, e nessa fé eu quero viver e morrer. E é assim que um católico age, não como um sem vergonha, como muitos aí que frequentam as nossas paróquias e vão às missas dominicais e até comungam, incrivelmente comungam, que escolhem naquilo que eles creem e vivem uma vida errada, afastada de Deus, por vontade própria, mesmo sabedores de que a igreja ensina o contrário. Então não é assim que age um católico. Por isso é que essas catequeses são fundamentais, para que vocês entendam de fato o que é a igreja. A igreja não é uma instituição humana, a igreja não é uma ONG, a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ela é muito mais invisível do que visível. E hoje, só para que vocês saibam, porque eu sempre falo para que vocês estudem em casa, no catecismo nós iremos do parágrafo 748 até o parágrafo 810. 748 a 810. Esse é o nosso caminho aqui pelo catecismo, tá? Então é fundamental que vocês estudem em casa. Depois eu até deveria e o farei mandar no grupo as passagens que eu não mandei. Eu peço desculpas também por isso. Então vamos aqui no compêndio. A aula está dividida em duas partes. A primeira vai falar da igreja no desígnio de Deus, e aí nós falaremos da igreja em si mesma. E a segunda parte vai falar da igreja sob três óticas, sob três aspectos: a igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Vejam que nós temos que olhar para a igreja sempre sob todas essas óticas. Não podemos olhar de forma parcial. Então, vamos lá. Creio na Santa Igreja Católica. Deixa a gente só começar aqui, como eu gosto de fazer, com a introdução do catecismo, depois a gente vem para o compêndio. Eu vou ler aqui dos parágrafos 748 a 750, 3 parágrafos. Vamos lá. Creio na Santa Igreja Católica, sendo Cristo a luz dos povos, este sacrossanto sínodo congregado no Espírito Santo deseja ardentemente anunciar o Evangelho a toda criatura e iluminar todos os homens com a claridade de Cristo que resplandece na face da Igreja. Esse é um trecho inicial de um documento do Concílio Vaticano II chamado Lumen Gentium. Lumen Gentium é justamente o que está lá em cima, luz dos povos. Com essas palavras começa a constituição dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. Com isso, o concílio mostra que o artigo de fé sobre a Igreja depende inteiramente dos artigos concernentes a Cristo Jesus. A Igreja não tem outra luz senão a de Cristo. Segundo uma imagem cara aos padres da Igreja, ela é comparável à lua, cuja luz toda é reflexo do sol, nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante dizer que Nossa Senhora também, ela é comparada à lua, porque a luz de Nossa Senhora também vem toda de Nosso Senhor, e faz todo sentido, porque Nossa Senhora, ela é imagem, ela é tipo da Igreja. A Igreja olha para Nossa Senhora e vê o que ela o que ela é chamada a ser. O artigo sobre a Igreja depende também inteiramente do artigo sobre o Espírito, que o precede. Com efeito, após termos mostrado que o Espírito Santo é a fonte e o doador de toda a santidade, confessamos agora que foi Ele quem dotou a Igreja de santidade. Essa citação é do Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento. Segundo a expressão dos padres são os padres da Igreja, aqueles doutores, especialmente do primeiro milênio, como Santo Agostinho, que foram importantíssimos na história da Igreja. A Igreja é um lugar onde floresce o Espírito, uma citação de Santo Hipólito Romano. Crer que a Igreja é santa e católica
e que ela é una e apostólica, como acrescenta o símbolo niceno-constantinopolitano, porque no credo romano a gente fala, creio na Santa Igreja Católica. Então a gente professa que a fé que ela é santa e católica, mas o credo niceno-constantinopolitano diz, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. A gente vai estudar isso na próxima aula, cada um desses termos profundamente. É inseparável da fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No símbolo dos apóstolos fazemos profissão de crer em uma igreja santa, credo ecclesiam, e não na igreja, para não confundir Deus com suas obras e para atribuir claramente à bondade de Deus todos os dons que Ele pôs em sua igreja. Mais uma citação do Catecismo Romano. Então, depois dessa introdução, nós vamos acompanhar pelo compêndio das perguntas 147 a 159. A primeira pergunta é uma pergunta mais relacionada com o que significa a palavra, o termo igreja, a igreja no desígnio de Deus. O que significa o termo igreja? Designa o povo de Deus, o povo que Deus convoca e reúne de todos os recantos da terra para constituir a assembleia dos que pela fé e pelo batismo se tornam filhos de Deus, membros de Cristo e templos do Espírito Santo. E aqui isso já me dá ocasião. O catecismo vai desenvolver melhor a etimologia da palavra igreja. É muito interessante porque tem, claro, vários significados na etimologia, nas palavras que deram origem. Tem a linha que vai para o igreja, né, que é a palavra que vai vir do grego, mas também tem um outro termo que é o kyriaka, que vai chegar ao inglês, o church, e o catecismo vai falar também dessa outra linha de termos, e essa palavra church, né, que vem do kyriaka, significa a que pertence o Senhor. Depois vocês vejam lá no parágrafo 751 que o catecismo em 752 vai desenvolver melhor essa questão, mas o que deve ficar claro para vocês aqui, eu falo isso quase toda aula, mas não deixarei de falar nessa também. Quando a gente fala aqui de convocação, de reunião de todos, e o termo católica a gente vai ver quer dizer universal, o que diz respeito ao todo, todas as pessoas são chamadas a serem católicas. Toda e qualquer pessoa. Hoje, dentro da própria igreja, há uma mentalidade de um relativismo religioso, um falso ecumenismo, um falso diálogo interreligioso. Muitas vezes nós vemos até autoridades eclesiásticas que relativizam isso, e que muitas vezes propõem um certo diálogo com pessoas que não são católicas, o que é ótimo, mas um diálogo que não está orientado para a conversão dessas pessoas. Esse diálogo não tem o menor sentido, porque se eu entro em diálogo com alguém que não é católico, mesmo que eu não fale isso para a pessoa, muitas vezes não é conveniente falar, isso é circunstancial, isso aí é um detalhe, mas no meu coração tem que estar a intenção de converter aquela pessoa. Uma pessoa que não é católica é uma pessoa que não está de acordo com a vontade de Deus para a vida dela. A vontade de Deus para a vida de absolutamente todas as pessoas é que elas sejam católicas. A Igreja Católica é o povo de Deus. Aquele povo escolhido do Antigo Testamento nada mais é que uma prefiguração da Igreja Católica. E muitas pessoas erradamente acham que o povo escolhido é o povo judeu até hoje. Claro que não. O povo hoje que se diz judeu não tem absolutamente nada a ver com os judeus do Antigo Testamento. Os judeus do Antigo Testamento, eles estão diretamente relacionados com a Igreja Católica. É um povo que Deus escolheu para preparar a sua igreja, que é o verdadeiro povo escolhido. E hoje, quem está
nesse aspecto, na vontade de Deus, está na Igreja Católica. E quem não está é chamado a estar, é convocado a se reunir, como está aqui, de todos os recantos da terra, para constituir esta assembleia, esta família, nós poderíamos dizer, das pessoas que pela fé e pelo batismo, através do batismo, é que nós nos tornamos filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, que é a igreja. É através do Espírito Santo que nós somos incorporados ao corpo de Cristo e nos tornamos filhos de Deus por isso, porque nos unimos ao corpo do Filho, que é a cabeça, e como estamos unidos ao Filho, nós somos filhos de Deus no Filho, no único Filho, no Filho unigênito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta 4.8 vai continuar com esta questão dos nomes e das imagens que a gente vê na Escritura a respeito da igreja. Há outros nomes e imagens com que a Bíblia indica a igreja. Na Sagrada Escritura encontramos muitas imagens que mostram aspectos complementares do mistério da igreja. O Antigo Testamento privilegia imagens ligadas ao povo de Deus. O Novo Testamento as ligadas a Cristo como cabeça desse povo, que é o seu corpo, e tiradas da vida pastoral, aprisco, rebanho, ovelhas, como não lembrar do capítulo 10 do Evangelho de São João, que fala daquele discurso do bom pastor de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês podem ver depois, agrícola, campo, oliveira, vinha. No mesmo Evangelho de São João, vocês podem ler, caso queiram, o capítulo 15, em que Nosso Senhor vai falar que Ele é a videira, nós somos os ramos. Isso também é uma imagem da igreja. De moradia, morada, pedra, templo. Na conclusão do Sermão da Montanha, lá no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, por exemplo, Nosso Senhor vai falar que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo. Familiar, esposa, mãe, família. São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, vai falar da igreja como esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a união do homem e da mulher no matrimônio é um sinal da união de nosso Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. E no próprio livro do Apocalipse, lá no fim, lá no último capítulo, também vai falar deste matrimônio que acontecerá no final dos tempos entre Cristo e a igreja. Então vejam que todas essas imagens são também imagens da igreja, imagens que indicam a igreja, que simbolizam a igreja, que representam a Santa Igreja Católica. E aí, na pergunta 149, nós vamos ver as origens, ou a origem e a consumação da igreja. Quando a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte é particularmente bela. A igreja encontra origem e consumação no desígnio eterno de Deus. Foi preparada na antiga aliança com a eleição de Israel, sinal da reunião futura de todas as nações. Fundada pelas palavras e pelas ações de Jesus Cristo, foi realizada sobretudo mediante a sua morte redentora e a sua ressurreição. Foi depois manifestada como mistério de salvação mediante a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Terá sua consumação no final dos tempos, como Assembleia Celeste de todos os redimidos. Então, se vocês depois forem se aprofundar, e essa parte eu considero particularmente importante, dos parágrafos 758 a 769, lá estará essa dinâmica da origem, fundação e missão da igreja.
Para investigar o mistério da igreja, diz o parágrafo 758 do Catecismo, convém meditar primeiro sobre sua origem no desígnio da Santíssima Trindade e sobre sua realização progressiva no curso da história. Um projeto nascido no coração do Pai. Eu não lerei porque senão nós, infelizmente, não teremos tempo. Eu fico aqui até meia-noite, mas vocês eu suspeito que não. É claro que é uma brincadeira, senão a minha esposa briga comigo também. Mas se eu fosse solteiro eu ficaria, com certeza. Vejam que a igreja ela nasce no coração do Pai, nós poderíamos até dizer no coração da Santíssima Trindade. Quando Deus cria o céu e a terra, quando Deus cria o universo, Ele já tem a igreja no seu coração. O homem, especialmente o homem, quando Deus cria o homem, o ser humano, Ele cria para reunir todos os homens na sua igreja. Então a igreja ela faz parte do desígnio eterno de Deus. Desde a origem, a igreja já está presente, já faz parte do projeto de Deus, da santa vontade de Deus. Deus nos cria para nos reunir nesta família que é a Santa Igreja Católica. Depois o segundo título vai dizer a igreja prefigurada desde a origem do mundo. A igreja, ela é prefigurada no Antigo Testamento. A própria Arca de Noé é prefiguração da igreja, aquela imagem de um mundo que é condenado e apenas aqueles que se salvam são os que estão na barca, os que estão, melhor dizendo, na arca. Então ali é um sinal da igreja. A igreja é essa arca na qual nós entramos e nela e apenas nela nós somos salvos. Na próxima aula nós veremos esse dogma de fé tão importante de que fora da igreja não há salvação. As pessoas que se salvam fora da igreja se salvam por ignorância, mas elas se salvam apesar de não serem católicas, não por isso. Porque elas não tiveram a oportunidade de entrar na igreja. Mas vejam, desde a Arca de Noé já há uma imagem da igreja. A própria madeira lembra a cruz, o dilúvio lembra o batismo. Há uma série de sinais, de elementos que prefiguram realidades que Deus vai instituir no Novo Testamento. E claro, o povo de Israel, o povo escolhido, como eu falava, é prefiguração da igreja. Hoje isso é uma confusão enorme. Muitos católicos têm uma visão erradíssima para os judeus. Eu até falei para vocês que não ia gravar aquilo que eu disse na aula, mas eu não aguentei e gravei lá para a minha escola de catequese sobre o conflito entre judeus e palestinos. E um rapaz lá no Instagram veio comentar que um falou que eu era muito radical, que aquilo era um discurso de superioridade, como se fosse uma vaidade. Outro veio falar que os judeus eram um povo escolhido. Então você vê que as pessoas supostamente católicas não entendem que os judeus de hoje não têm absolutamente nada a ver com os judeus do Antigo Testamento. Os judeus que estão hoje, muito pelo contrário, eles estão numa falsa religião que deveria ter deixado de existir. Claro que eu não vou falar aí fora assim, senão eu saio algemado do vídeo, né? Acho que a polícia entra no lugar onde eu estou gravando para me prender. Mas é evidente que o judaísmo deveria ter acabado com o nosso Senhor. E o que deveria existir, todos os judeus deveriam ter se convertido ao catolicismo. Então, esse judaísmo pós-cristão, eu vou falar uma palavra que não é antissemitismo, até porque eu não estou a falar do povo, eu estou a falar da religião. É uma aberração o judaísmo pós-cristão. É algo que não deveria existir. Deus, ele funda, ele escolhe um povo para revelar a esse povo o seu filho. E esse filho funda uma igreja. Como é que pessoas desse povo têm a disfarçatez de não crer no filho? De não crer no Filho de Deus encarnado? E hoje eu vejo católicos falando do judaísmo pós-cristão como algo belo. São os nossos avós na fé. Isso é um absurdo, isso não tem o menor cabimento.
que avós que nada, eles têm que entrar na igreja, eles têm que se converter. Então é só para que a gente faça essa diferenciação, porque facilmente vocês se depararão aí com visões completamente erradas a respeito do judaísmo, e vejam que há uma profecia, inclusive, que antes do final dos tempos, muitos judeus se converterão à fé católica. Então, isso vai acontecer antes do fim. Eles são chamados a entrar na igreja, como qualquer pessoa que está fora dela. Israel tem muito judeu católico. Sim. Que não é judeu, é judeu pela raça, né? Judeu pela raça. Sim. Perfeito. É o chamado judeu messiânico, se eu não me engano, né? Então, esse é o caminho. O caminho para os judeus é fazer apostolado com eles mesmos, é pregar como nós devemos fazer com todos aqueles que estão nas falsas religiões. E aí depois o catecismo vai falar de uma igreja que é preparada na antiga aliança. Então vejamos que ela é não somente prefigurada, mas preparada, há uma preparação daquele povo para que a igreja seja fundada. E aí eu lerei aqui do 763 ao 766, porque vai falar da instituição da igreja. Quando a igreja foi fundada, e aqui tem uma imagem muito bela que vai falar da cruz, da igreja que nasce do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então vamos aqui ao parágrafo 763, a igreja instituída por Cristo Jesus. Cabe ao Filho realizar na plenitude dos tempos o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo de sua missão. O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus prometido nas Escrituras, havia séculos. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. A igreja é o reino de Cristo já misteriosamente presente. Este reino manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. A semente e o começo do reino são o pequeno rebanho, Lucas 12:32, dos que Jesus veio convocar em torno de si, dos quais ele mesmo é o pastor. Eles constituem a verdadeira família de Jesus. Aos que assim reuniu em torno dele, ensinou uma maneira de agir nova e também uma oração própria. E vocês verão lá embaixo a quantidade de rodapés e referências à Sagrada Escritura. O Senhor Jesus dotou sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Há, antes de tudo, a escolha dos 12, com Pedro como seu chefe, representando as 12 tribos de Israel. Eles são as pedras de fundação da Nova Jerusalém. Os 12 e os outros discípulos participam da missão de Cristo, de seu poder, mas também de sua sorte. Por meio de todos esses atos, Cristo prepara e constrói sua igreja. A igreja nasceu primeiro do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. O começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado, pois do lado de Cristo agonizante na cruz é que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. É uma citação da Sacrosanctum Concilium, que é um documento do Concílio Vaticano II também sobre a liturgia. Da mesma forma que Eva, essa é a imagem que é belíssima, da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração traspassado de Cristo, morto na cruz. É uma citação de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, que foi um dos responsáveis pela conversão do nosso pai, Santo Agostinho, era bispo de Milão. Foi ele, inclusive, que batizou, crismou e deu a primeira comunhão a Santo Agostinho. Então, essa é a imagem. Da mesma maneira que Eva, esposa de Adão,
nasceu do seu lado aberto enquanto Adão dormia. A igreja, que é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, nasce do seu lado aberto na cruz, enquanto nosso Senhor dormia o sono da morte. Essa é uma imagem que os padres da igreja trazem para nós, que é muito bela. Então, se nós fôssemos falar de um momento específico, vejam que o catecismo fala que a igreja ela foi instituída através das palavras e dos atos de nosso Senhor. Então há uma série de atos que são atos importantíssimos na fundação da igreja, como a escolha dos 12 apóstolos, como a instituição do sacramento da ordem naquele episódio do lava-pés, a instituição da Eucaristia na última ceia. Além de toda a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, dos milagres, mas se há um ato específico em que acontece o nascimento da igreja é na cruz, do lado aberto de nosso Senhor, quando jorram sangue e água. A gente inclusive até pode ler aqui no Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 25 a 37. João 19, versículos 25 a 37. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de ísopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Êxodo 12, 46. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Zacarias 12, 10. Então vejam, se nós fôssemos escolher um momento, esse seria o momento do nascimento da igreja, da fundação. Muitas pessoas falam como o nascimento, o próprio Padre Paulo recentemente falou, e isso também não deixa de estar errado, de estar certo, que a igreja teria nascido em Pentecostes. Mas vejam que o catecismo fala de forma clara que ela nasce na cruz e é manifestada pelo Espírito Santo em Pentecostes. Aqui, dos parágrafos 767 a 768, vai falar claramente de Pentecostes como a manifestação pública da igreja pelo Espírito Santo, e a igreja depois será consumada na glória. É na glória do céu que nós veremos, de fato, a igreja plenamente, a igreja que, como eu dizia, é muito mais invisível do que visível. A igreja, claro, ela tem a sua face humana, material, institucional, mas ela é muito mais invisível do que visível. A face material da igreja, ela está ordenada a cumprir a missão da igreja, e é isso o que nós falaremos agora. Qual é a missão da igreja? É a pergunta 150.
A missão da igreja é anunciar, a instaurar entre todos os povos o reino de Deus inaugurado por Jesus Cristo. Ela constitui aqui na terra o germe e o início desse reino salvífico. Vejam, anunciar, a instaurar entre todos os povos. A missão da igreja é a salvação das almas. A missão da igreja, nós poderíamos falar isso de muitas maneiras, mas a missão da igreja é fazer com que nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração e, assim, consequentemente, reine em toda a terra. A igreja também, ela é a perpetuação do mistério da encarnação. Nosso Senhor Jesus Cristo, através da encarnação, ele se faz homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A igreja nada mais é do que a continuidade do mistério da encarnação na história. É através da igreja que se cumpre aquela promessa de nosso Senhor Jesus Cristo: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E é muito triste que hoje nós tenhamos alguns membros da igreja, ou muitos, que não entendem o que é a igreja e não entendem qual é a sua missão. Tem muitas pessoas que acham que a missão da igreja é, por exemplo, acabar com a pobreza. Por mais louvável que seja, eu nem falo pobreza porque é impossível acabar com a pobreza, a gente sempre tem que diferenciar pobreza de miséria. O pobre, ele não vive de maneira indigna, ele tem pouco, mas ele vive dignamente. Ele tem tudo o que é necessário para viver com dignidade. Não existe sociedade sem pobres e sem ricos. A gente vai estudar isso quando nós formos falar da moral e uma moral aplicada à sociedade. É impossível que haja igualdade absoluta entre as pessoas em uma ótica material. Isso não existe. Isso não é o desígnio de Deus, isso é do demônio. Basta nós vermos o resultado dessas ideologias que defendem esse igualitarismo desordenado. Mas é muito salutar que uma pessoa queira acabar com a miséria no mundo, porque de fato a miséria é o que é a miséria. A miséria é uma pessoa que vive com menos do que ela precisa viver para viver com dignidade. Então a miséria, de fato, ela tem que ser extirpada do mundo, de uma maneira geral, de cada lugar. Só que a missão da igreja principal não é essa. A igreja, claro, ela combate a pobreza, ela combate, combate a miséria, combate a fome, a sede, a falta de moradia, mas isso é uma consequência da sua missão fundamental, da sua missão principal, que é a salvação das almas, que é levar as pessoas para o céu. E hoje há muitos católicos que subvertem isto, que ao invés de perceber que todo o bem que a igreja faz com relação à ordem material, à ordem corporal, isso está ordenado à salvação das almas. E deveria ser assim. Qualquer pastoral dedicado a saciar a fome de alguém, eu dou aquele prato de comida para aquela pessoa, interessado que aquela pessoa se converta à fé católica e que ela seja salva. Não adianta ir de barriga cheia para o inferno, gente. Não adianta, é melhor morrer de fome e ir para o céu. Desculpa falar de uma forma tão dura assim, mas é claro que a gente não vai deixar, no que depender de nós, ninguém morrer de fome. Mas o que adianta para uma pessoa ir de barriga cheia para o inferno? Não adianta nada. Muito pelo contrário, é até pior. Vejam que, então, tudo que a igreja faz, sob a ótica material, deve estar orientado, e se não está é por falha nossa, dos membros da igreja, que a igreja é santa, mas nós somos pecadores. Mas tudo que a igreja faz, sob a ótica material, deve estar ordenado à sua missão fundamental, que é essencialmente espiritual: salvar as almas, levar as pessoas para o céu. É para isso que existe a igreja. A igreja existe para anunciar a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, convocar as pessoas para entrar nela
e que estas pessoas caminhem dentro da igreja até o céu. É esse o papel, é essa a missão da igreja, e tudo que ela faz deve estar ordenado para isso. E a pergunta 151, que é tratada lá a partir do parágrafo 770, vai falar da igreja como mistério. Vamos ler aqui o parágrafo 770 do Catecismo. A igreja está na história, mas ao mesmo tempo a transcende. Unicamente com os olhos da fé se pode enxergar em sua realidade visível uma realidade simultaneamente espiritual, portadora de vida divina. Vejamos aqui a pergunta 151 do compêndio. Em que sentido a igreja é mistério? A igreja é mistério porque na sua realidade visível está presente e operante uma realidade espiritual, divina, que se percebe somente com os olhos da fé. Então é aquilo que eu dizia, que a igreja é muito mais invisível do que visível. Eu faço questão aqui de ler o parágrafo 771 com uma citação belíssima de São Bernardo de Claraval. Vejam aqui, o mediador único, a igreja ao mesmo tempo visível e espiritual. O mediador único, Cristo, constituiu e incessantemente sustenta aqui na terra sua santa igreja, comunidade de fé, esperança e caridade. Como um todo visível, difunde a verdade e a graça a todos. A igreja é ao mesmo tempo, e aqui vejam que beleza, como é que o catecismo vai com maestria mostrar a face visível e invisível. Sociedade provida de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo, assembleia visível e comunidade espiritual, igreja terrestre e igreja enriquecida de bens celestes. Essas dimensões constituem uma só realidade complexa em que se funde o elemento divino e o elemento humano. Basta nós pensarmos na igreja. Existe a igreja gloriosa, mas triunfante, me fugiu a palavra. Existe a igreja triunfante, que é a igreja que já está no céu, a igreja padecente, que é a igreja que padece no purgatório, e a igreja militante, que somos nós, a igreja que está aqui na vida terrena. Mas a igreja por excelência, digamos assim, a igreja mais igreja de todas, é uma só igreja, é a igreja triunfante, a igreja que está no céu. Então vejamos essa palavra aqui de São Bernardo de Claraval no seu sermão sobre o Cântico dos Cânticos. A igreja caracteriza-se por ser humana e ao mesmo tempo divina, visível, mas dotada de dons invisíveis, fervorosa na ação e devotada à contemplação, presente no mundo e no entanto peregrina. Tudo isso de modo que nela tudo que é humano se ordene ao divino e a ele se subordine, o visível ao invisível, a ação à contemplação, a realidade presente à cidade futura para a qual caminhamos. Ó humildade, ó sublimidade, tabernáculo de cedar e santuário de Deus, morada terrestre e palácio celeste, casa de barro e sala régia, corpo de morte e templo de luz, desprezo para os soberbos e esposa de Cristo. És morena, és formosa, ó filha de Jerusalém, ainda que desfigurada pelo labor e pela dor do longo exílio, a beleza celeste enfeita. Na realidade, eu me equivoquei. A primeira citação é da Sacrosanctum Concilium, que é belíssima também, e depois essa parte mais poética de São Bernardo de Claraval. Então, isso é a Igreja Católica. E fica muito claro para nós que muitos supostos fiéis não têm a menor ideia do que é a igreja. Eles acham que a igreja é uma ONG mesmo. O próprio Papa Francisco já disse algumas vezes que a igreja não é uma ONG, mas a visão que muitos católicos têm é essa. Nós observamos até
A atitude que alguns fiéis têm dentro das chamadas pastorais, muitas vezes é uma atitude excessivamente materialista, excessivamente preocupada com as coisas deste mundo, o que em si não está errado, mas nada preocupada com a salvação das almas, e isso está totalmente errado. Nada preocupada com a conversão das pessoas, nada preocupada com anunciar Cristo, o Evangelho e a doutrina da igreja para as pessoas. Isso está completamente errado, porque, como diz a Sacrosanto Concílio, o visível na igreja deve sempre estar ordenado ao invisível, o humano ao divino, o material ao espiritual. Então, toda a ação de caridade material na igreja deve estar ordenada à caridade espiritual, à salvação das almas. Caso contrário, tudo perde o sentido. Fala, querido. Então, dentro da igreja, como Jesus, né, é uma pessoa com uma natureza humana e ao mesmo tempo divina. Isso falando sob uma ótica simbólica, sim. Nosso Senhor Jesus Cristo é uma só pessoa, uma pessoa divina com duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana, que estão unidas na única pessoa. Por isso é que se fala de uma união hipostática, porque hipóstase em grego é pessoa. Então, a igreja também, nós poderíamos dizer que a igreja, como corpo místico de Nosso Senhor, ela também tem duas naturezas. Pode ser dito isso sim, claro que de uma maneira mais simbólica, como uma comparação, sem dúvida nenhuma. E por fim, para a gente terminar essa primeira parte, o compêndio vai falar, e o catecismo também, o catecismo dos parágrafos 774 a 776, que a igreja é um sacramento universal de salvação. E aí a pergunta 152 é justamente isso: o que significa a igreja, ou o que significa dizer que a igreja é um sacramento universal de salvação? Significa que é sinal e instrumento da reconciliação e da comunhão de toda a humanidade com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Então, a palavra sacramento, o catecismo dirá, ela tem uma série de significados, mistério, sinal. Vejam que aqui já está também revelado, ensinado aquele dogma sobre o qual eu falei há pouco, que fora da igreja não há salvação. A igreja ela é sacramento universal da salvação. O único caminho de salvação que nós conhecemos. O padre Paulo Ricardo até falou isso recentemente numa homilia, quando ele falava justamente sobre a guerra na Terra Santa. Ele falava que o único caminho de salvação que nós conhecemos é a Santa Igreja Católica, é a fé católica. Por isso é que nós podemos dizer que a igreja ela é o sacramento universal da salvação. Todos os homens são chamados a entrar na igreja e serem salvos nela. Todos os homens, toda e qualquer pessoa. Isso tem que estar entranhado em nós. Não para que a gente fique aí fora dando lição de moral em ninguém, não é esse o ponto, mas interiormente é uma atitude interior. Quando alguém diz para nós, ou quando nós sabemos que uma pessoa não é católica, que ela não conhece, ou mesmo que conheça, rejeita essa verdade sobre Deus, sobre ela mesma e sobre o mundo que a cerca, essa pessoa está fora da vontade de Deus para a vida dela. Isso tem que estar enraizado em nós. A gente tem que se entristecer quando a gente conhece uma pessoa que não é católica. Não é que eu vou começar a chorar na frente dela, eu posso estar rindo, eu vou continuar simpático, eu não vou ficar chorando, mas interiormente tem que dar uma pontada no nosso coração. Essa semana eu visitei um cliente e ele até é conservador, assim, eu poderia usar essa palavra de uma forma mais ampla, mais imprópria, e teve um momento lá na conversa de trabalho que foi muito pessoal também, porque é bom ter esse tipo de conversa com o cliente, você também fala da vida, e ele falou: eu não sou católico, porque ele sabe que nós somos.
Ele até fica brincando da quantidade de filhos que eu tenho, sempre, que não é nada demais se a gente considerar o passado, mas hoje 4 filhos parece que é um exército diante de muitas pessoas. E ele sabe que eu e meu irmão somos católicos, que o nosso pai, o próprio gerente lá da empresa, e ele teve uma hora que ele falou, ele é espírita, ele não chegou a dizer eu sou espírita, mas ele disse, vocês sabem que eu não sou católico. Então vejam que essa palavra que ele disse deveria, e de uma forma foi, mas eu acho que eu poderia ter sentido mais quando ele falou isso. Eu já sabia, mas a gente tem que se entristecer com isso. São Domingos de Gusmão passava as madrugadas chorando, a pensar nos pecadores, o que seria dos pecadores. E a gente, quando a gente sabe que alguém não é católico, como dizia um amigo meu, a gente vai tomar uma Coca-Cola, assobiando e cantando. A gente não se importa mais com o fato das pessoas estarem fora da verdade, fora da fé, fora da vontade de Deus para a vida delas. Isso tem que nos incomodar. E não é que eu vou pegar o catecismo, jogar na cabeça das pessoas, não, mas eu vou rezar pela conversão daquela pessoa em primeiro lugar, eventualmente fazer penitência, mortificação, e quando for possível, levar uma palavra. Com esse cliente, ele já tem ali o testemunho, ele sabe da nossa fé, e eventualmente nós podemos falar uma coisinha ou outra, mas é importante isso, esse apostolado com aqueles que estão fora da igreja, porque a igreja é o sacramento universal da salvação, ela é o sinal, é nela que está a salvação, é através dela que Deus deseja nos salvar. Então vamos aqui no resumindo, para a gente fechar essa primeira parte e ir para a reconciliação em função do pecado original. Porque quando ele fala que a igreja é instrumento de reconciliação e da comunhão. Reconciliação seria... Sim. Por conta não somente do pecado original, mas de todos os pecados. Quando o nosso Senhor ele dá a sua vida por nós, naquele momento ele redime todos os pecados que foram cometidos antes, durante a paixão e depois, até o final dos tempos. Então, nós poderíamos dizer que sim, em função do pecado, que claro, tudo começa com o pecado original em todos os sentidos, mas exatamente, a confissão é chamada de reconciliação, porque através da confissão, quando nós caímos em pecado, nós nos reconciliamos com Deus e com a própria igreja. Então você está certo, é isso. E lá no resumindo do 777 a 780, a palavra igreja significa convocação, designa a assembleia daqueles que a palavra de Deus convoca para formarem o povo de Deus e que, alimentados pelo corpo de Cristo, tornam-se corpo de Cristo. No caso aqui, corpo de Cristo também é uma referência à Eucaristia. A igreja é ao mesmo tempo caminho e finalidade do desígnio de Deus, prefigurada na criação, preparada na antiga aliança, fundada pelas palavras e atos de Jesus Cristo, realizada por sua cruz redentora e por sua ressurreição. Ela é manifestada como mistério de salvação pela efusão do Espírito Santo. Será consumada na glória do céu como assembleia de todos os resgatados da terra. A igreja é ao mesmo tempo visível e espiritual, sociedade hierárquica e corpo místico de Cristo. Ela é una, formada de um elemento humano e um elemento divino. Somente a fé pode acolher este mistério. A igreja no mundo presente, o sacramento da salvação, o sinal e o instrumento da comunhão de Deus e dos homens. Então essa palavra instrumento é muito boa. É através da igreja, da mesma maneira que qualquer instrumento, é através da igreja que Deus deseja nos salvar. Quem é salvo fora da igreja é por ignorância,
é por um caminho que nós mesmos desconhecemos, porque o caminho ordinário da nossa salvação é a igreja. E aí a gente continua aqui, nessa segunda parte da aula, nós falaremos da igreja sob 3 óticas, como eu tinha dito: a igreja como povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. A gente pode até ler aqui Atos 2, vamos ler Pentecostes, porque mesmo que não seja a realização, não seja o nascimento da igreja, é uma passagem importantíssima, porque aqui aconteceu de fato a manifestação pública da igreja através da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Atos 2, versículos 1 a 13. Atos 2, versículos 1 a 13. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Então, aqui é um sinal também de a igreja como aquela que tem uma língua. A igreja Pentecostes é o contrário de Babel, a Torre de Babel. Torre de Babel não é uma novela da Globo, é um episódio que está no livro do Gênesis. O que significa a Torre de Babel? A Torre de Babel é a imagem do homem que quer chegar ao céu sem Deus. Essa é a imagem que está por trás desse episódio, deste acontecimento histórico que foi a construção da Torre de Babel. E em Babel, Deus ele confundiu os homens e a partir dali os homens falaram línguas diferentes. A partir dali os homens se dividiram em nações, em culturas diferentes, em línguas diferentes, e através disso Deus confundiu o homem, porque o homem, através da Torre de Babel, como eu dizia, tentou chegar ao céu sem Deus. E é exatamente isso que acontece no mundo de hoje. O mundo de hoje ele é movido muitas vezes pela mentalidade de Babel. Homens que desprezam a Deus e pensam que alcançarão a sua felicidade, a sua perfeição sem Deus. E na realidade a vontade de Deus é Pentecostes. Vejam que todos falam a mesma língua, e essa língua é a fé católica, que é uma imagem da fé. Independentemente da origem, da nação, da cultura, da língua, todos professam a mesma fé. Mas vejam que na própria passagem existem aqueles que rejeitam, que dizem eles estão embriagados de vinho doce. Isso aqui é um sinal dos infiéis, dos réprobos, dos que não têm fé, daqueles que conhecem, que têm a oportunidade de conhecer a verdade e a rejeitam. Infelizmente há pessoas nessa situação e não são poucas. Mas vejam que, por outro lado, há todo aquele grupo que
ficou atônito, ficou maravilhado. E é muito interessante, me veio ao coração que eu falei dos judeus. Vejam aqui como de fato os judeus são chamados a serem católicos. Aqui fala de judeus de todos os lugares. A gente pode até pensar aqui nessa passagem como uma indicação de que o Estado de Israel não deveria existir. Isso é uma coisa que eu não falarei aí fora também, porque eu também não vou procurar motivos para eu ser preso, mas o Estado de Israel é uma aberração. Aquela terra pertence aos católicos. Por isso, inclusive, foram convocadas as cruzadas. O Estado de Israel não deveria existir. Aquilo ali é uma decisão absurda. E vejam aqui, nessa época já havia judeus espalhados por vários territórios e todos eles maravilhados com a manifestação da igreja em Pentecostes. E na realidade, e graças a Deus, como o Alfredo falou, existem muitos católicos lá, católicos de origem católica, e também judeus que se convertem ao catolicismo. E graças a Deus a esses valorosos católicos que guardam os lugares santos, porque a maior preocupação nossa é essa, que não sejam profanados os lugares santos, os lugares onde nosso Senhor Jesus Cristo viveu. E é por isso aquela terra é tão cara para nós. Então vamos aqui à pergunta 153, por que a igreja é o povo de Deus? Como eu falava, ela foi prefigurada através do povo de Israel do Antigo Testamento. A igreja é o povo de Deus. Eu vou ler também a 154 na sequência. Por que a igreja é o povo de Deus? A igreja é o povo de Deus porque aprouve a ele santificar e salvar os homens, não de modo isolado, mas constituindo-os num só povo reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a Lúnia falou de maneira muito sábia. Aqui uma comparação da igreja, não no caso como ela fez com o nosso Senhor, que também foi muito apropriado, mas aqui a comparação da igreja com a própria Trindade. A Trindade, Deus ele é um só, nós cremos em um só Deus, mas em três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. A própria Trindade também, a igreja, ela é inspirada, nós poderíamos dizer, nessa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quais são as características do povo de Deus? Esse povo de que nos tornamos membros mediante a fé em Cristo e o batismo. Então é através do batismo que nós nos tornamos membros da igreja. Tem por origem Deus Pai, por chefe Jesus Cristo, por condição a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, por lei o mandamento novo do amor, por missão, ser o sal da terra e a luz do mundo, por meta, o reino de Deus já iniciado nesta terra. Esta é uma parte, então, também belíssima, que eu lerei aqui, é o parágrafo 782. Vamos aqui ao catecismo, que ele vai falar destas características de uma maneira mais ampla. O povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. Ele é o povo de Deus. Deus não pertence como propriedade a nenhum povo. Ele, porém, adquiriu para si um povo, dentre os que outrora não eram um povo, a gente escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa. Primeira carta de São Pedro 2,9. A pessoa torna-se membro deste povo não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito. João 3, versículos 3 a 5. Isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Este povo tem por chefe, cabeça, Jesus Cristo, ungido Messias. Porque da mesma unção, o Espírito Santo, ele flui da cabeça para o corpo. Este é o povo messiânico. A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Nos corações deles, como em um templo, reside o Espírito Santo. Sua lei é o mandamento novo de amar como Cristo mesmo nos amou. É a lei nova do Espírito
Santo. Sua missão é ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele constitui para todo o gênero humano a mais forte semente de unidade, esperança e salvação. Sua meta é o reino de Deus iniciado na terra por Deus mesmo, reino a ser estendido mais e mais até que no fim dos tempos seja consumado pelo próprio Deus. Então aqui está de uma maneira sistemática, ordenada, o que é a igreja enquanto povo de Deus. Essa é só uma das dimensões de várias sobre as quais nós podemos falar da igreja. Então, eu volto só à pergunta 153 aqui, porque a resposta é muito importante para aquilo que eu tenho enfatizado a aula inteira. A igreja é o povo de Deus porque aprouve a ele santificar e salvar os homens, não de modo isolado, mas constituindo-os num só povo. O homem, ele é um ser social por natureza. A gente vai aprender isso quando nós falarmos da moral sob essa ótica mais social. Em regra, o homem, o ser humano, a pessoa humana, ela é chamada a viver em sociedade. E isso vale, é claro, também e especialmente para a igreja. A igreja que é esse povo de Deus, povo que pertence a Deus, povo consagrado a Deus, chamado a estar eternamente com Deus no céu. E aí, ainda sobre o povo de Deus, a pergunta 155 vai falar das 3 funções de nosso Senhor Jesus Cristo, que inclusive no batismo nós fazemos parte destas 3 funções. Nosso Senhor Jesus Cristo como sacerdote, profeta e rei. Em que sentido o povo de Deus participa das 3 funções de Cristo? Sacerdote, profeta e rei. O povo de Deus participa do seu ofício sacerdotal, porquanto os batizados são consagrados pelo Espírito Santo para oferecer sacrifícios espirituais. Sacerdote é aquele que oferece sacrifícios, e nós, como fiéis católicos, somos chamados a oferecer sacrifícios espirituais, e assim nós participamos da função sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que existe esse sacerdócio batismal, que é comum a todos os fiéis, mas existe o sacerdócio ministerial, que é o sacerdócio dos sacerdotes propriamente ditos, daqueles que recebem o sacramento da ordem, notadamente a partir do 2º grau, que são os padres e os bispos. Participa do seu ofício profético porque, com o sentido sobrenatural da fé, o chamado sensus fidei, adere indefectivelmente a ela, a aprofunda e a testemunha. Então, nós, fiéis católicos, somos chamados a aderir à fé católica, a aprofundar o que vocês estão fazendo aqui. Nós somos chamados continuamente, a vida católica é uma eterna catequese, nós somos chamados continuamente a nos aprofundar na fé católica e testemunhar a fé católica. Por isso é que eu falo lá na escola de catequese São Pio X sobre essa vocação universal à catequese. Todo fiel católico é chamado a ser um catequista. Todo fiel católico é chamado a pregar, a testemunhar. Alguns o farão de forma mais solene, formal, sistemática, numa sala de catequese de uma paróquia ou em algum outro ambiente, mas todos serão catequistas em um sentido informal. Isso é a função profética. Nós somos chamados a ensinar a fé nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas relações sociais junto aos nossos amigos. Todos nós somos chamados a fazer apostolado, a sermos catequistas, pelo menos nesse sentido informal. E participa do seu ofício régio com o serviço, imitando Jesus Cristo, que Rei do Universo se fez o servo de todos, sobretudo dos pobres e sofredores. Isso vocês podem ler depois, essas três funções: sacerdotal,
profética e régia entre os parágrafos 783 e 786. Vejam que quando nós falamos aqui dessa função régia, também tem um caráter de que nós somos chamados a sermos reis, como combatentes do mal, principalmente em nós, mas também do mal que há no mundo. Mas principalmente o que o catecismo destaca aqui é que nosso Senhor Jesus Cristo é um rei cujo trono é a cruz. Ele que disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós também somos chamados a reinarmos na cruz. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados a reinar na cruz como nosso Senhor. Nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a dar a sua vida. E eu vi aqui com muita alegria, quase sem querer, que ali no fim do parágrafo 786 tem um sermão, uma citação de um sermão de São Leão Magno, que é o santo que nós celebramos hoje. Então vamos ler em homenagem a São Leão Magno esse sermão aqui que está nas letras pequenas no final do parágrafo 786. Todos os que renasceram em Cristo obtiveram pelo sinal da cruz a dignidade real e pela unção do Espírito Santo receberam a consagração sacerdotal. Por isso, não obstante o serviço especial do nosso ministério, aí ele está a falar do clero, ele que, claro, era um papa, então era um sacerdote, todos os cristãos foram revestidos de um carisma espiritual que os torna membros desta família de reis e deste povo de sacerdotes. Não será, na verdade, função régia o fato de uma alma submetida a Deus governar o seu corpo? Vejam aquilo que eu dizia: nós somos reis como nosso Senhor quando nós combatemos o pecado em nós, combatemos o mal em nós, para que Cristo reine nas nossas vidas, para que nós possamos de fato governar as nossas vidas e os nossos corpos. Não será função sacerdotal consagrar ao Senhor uma consciência pura e oferecer no altar do coração a hóstia imaculada de nossa piedade? É um sermão belíssimo, é o sermão 4 de São Leão Magno, santo que é celebrado hoje. Foi um dos grandes papas, por isso chamado de Magno, Leão Magno Grande, um dos grandes papas da história da igreja. E agora a gente vai entrar nessa dimensão da igreja como corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. As perguntas 156 e 157 falam desta realidade. Eu vou ler as duas na sequência. De que modo a igreja é corpo de Cristo? Por meio do Espírito, Cristo morto e ressuscitado une assim intimamente os seus fiéis. Desse modo, os que creem em Cristo como íntimos dele, sobretudo na Eucaristia, estão unidos entre si na caridade, formando um só corpo, a Igreja, cuja unidade se realiza na diversidade de membros e de funções. Quem é a cabeça desse corpo? Cristo é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Carta de São Paulo aos Colossenses 1, versículo 18. A igreja vive dele, nele e por ele. Cristo e a igreja formam o Cristo total, uma expressão de Santo Agostinho. Cabeça e membros são como que uma só pessoa mística, Santo Tomás de Aquino. Então vejam que quando nós falamos, segundo as palavras de Santo Agostinho, do Cristo total, isto significa a cabeça e o corpo. E de fato, para um fiel católico, a igreja e nosso Senhor Jesus Cristo são uma só realidade. Não há como amar nosso Senhor Jesus Cristo sem amar a igreja. Não há como de fato crer em nosso Senhor Jesus Cristo sem crer na igreja. E nós vemos isso
infelizmente, no protestantismo. O protestantismo, que é uma heresia, e mais até do que uma heresia, é um conjunto de heresias, é um sistema de heresias, porque são muitas verdades de fé que são negadas através do protestantismo. É uma heresia essencialmente eclesial ou eclesiológica. O que Lutero disse em linhas gerais foi: eu creio em Cristo, mas não creio na igreja. E é impossível crer em Cristo sem crer na igreja, porque quem que guarda a verdade sobre Nosso Senhor há 2000 anos? É a igreja. É uma questão lógica, é uma questão óbvia. Não há como crer em Cristo sem crer na igreja. Não há como ser cristão sem crer na igreja. E infelizmente os protestantes não percebem isso, e mais do que isso, muitos supostos católicos que vêm à missa todo domingo não compreendem essa verdade básica. Não há fé em Cristo sem a fé na igreja, na Santa Igreja Católica. No final das contas, nós seremos um arremedo de cristãos. Nós seremos cristãos pela metade, porque não cremos no Cristo total. É como se uma mãe ficasse apenas com a cabeça e cortasse o corpo do filho fora e rejeitasse o corpo. É isso o que fazem aqueles que desejam ser cristãos, mas rejeitam nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar aqui algumas citações num sentido maior. Lá no parágrafo 795, nós veremos a citação completa do nosso pai Santo Agostinho. Cristo e a igreja formam, portanto, Cristo total, Christus totus. A igreja é una com Cristo. Os santos têm consciência bem viva desta unidade. Alegremo-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornado não somente cristãos, mas o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao nos dar Cristo como cabeça? Admirai e rejubilai, nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que Ele é a cabeça e nós somos os membros, o homem inteiro é constituído por Ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que significa isto, a cabeça e os membros? Cristo e a igreja. É uma citação belíssima do nosso pai Santo Agostinho no seu livro sobre o Evangelho de São João. Está lá a citação 1429 no rodapé. Então vejam, essa palavra que hoje dá até um arrepio em nós, né? A diversidade, é uma palavra que não é ruim, ela é boa, mas ela é usada pelo lobby gay totalmente desvirtuada. Viva a diversidade. Quem fala isso aí fora está querendo promover aberrações, mas diversidade é uma palavra católica. Unidade na diversidade, um só corpo com vários membros. Essa é uma imagem preciosa. Quando nós falamos da igreja, São Paulo fala isso maravilhosamente bem, se eu não me engano, na primeira carta aos Coríntios, ele vai falar maravilhosamente bem dessa unidade que há no corpo. Quando um membro pode ser o menor dos membros, tem uma unha encravada no dedo mindinho do pé direito, todo o corpo sofre. E quando um membro é glorificado, digamos assim, todo o corpo rejubila. Então é uma imagem maravilhosa da igreja. E no batismo é isso que acontece. Nós nos tornamos filhos de Deus porque através do Espírito Santo no batismo nós somos incorporados no corpo. E como estamos incorporados ao corpo de Cristo, que é a cabeça, nosso Senhor é filho de Deus por natureza, nós nos tornamos filhos no Filho, e isso é a igreja. E aí vai continuar aqui a citação de São Gregório Magno. São Gregório Magno, não confundamos com São Leão Magno, são dois papas diferentes. Inclusive São Gregório Magno, que era monge beneditino, é o autor do chamado canto gregoriano. Então foi um santo que fez muitas coisas em matéria litúrgica.
e foi um grande santo e um grande papa. E ele tem essa obra, que é uma obra talvez a mais conhecida dele, que é a Muralha, no livro de Jó. São comentários a respeito do livro de Jó, e dali ele tira lições preciosíssimas. E ele dirá: nosso Redentor mostrou-se como uma só pessoa, com a Santa Igreja por ele assumida. E aí, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, cabeça e membros são como uma só pessoa mística. Citação belíssima de Santo Tomás. E essa última é a melhor. Vejam que aqui é Santa Joana d'Arc no seu processo, um processo que foi injusto. Ela foi morta como se fosse herege. E vejam o que ela dirá da igreja. Ela que hoje é uma santa canonizada. Vejam como os protestantes estão errados. Não importa se naquele momento em que Lutero viveu a igreja estava em crise como está hoje, e muitos católicos dão mau testemunho. Vejam que Santa Joana d'Arc vai falar para os seus juízes. Uma palavra de Santa Joana d'Arc a seus juízes resume a fé dos santos doutores e exprime o bom senso do crente. Ela que não era doutora, era uma simples fiel como nós, muito mais santa. Quanto a Jesus Cristo e a igreja, parece-me que são uma só coisa e que não se deve fazer objeções a isso. Vejam, essa palavra é espetacular, porque nós estamos diante de uma mulher que está a ser injustamente, a ponto de ser injustamente condenada como herege. Por isso é que eles estavam a perguntar questões até de catequese para ela. E ela, com essa fé, apesar de estar ali diante de talvez maus pastores, de homens da igreja, ela não perde a fé na igreja. E por aí afora tem um monte de gente que começa a falar mal da igreja por conta dos Judas que estão dentro delas, e que podemos ser nós. Quer dizer então que se eu vir um de vocês a pecar, eu vou perder a fé na igreja? É claro que não. Não importa se é um padre, não importa se é um bispo, se é um cardeal ou até um papa que eventualmente incorra em pecado. A minha fé é na igreja, corpo de Cristo, e tem que ser uma fé inabalável como a de Santa Joana d'Arc, que com toda a simplicidade diz: quanto a Jesus Cristo e a igreja, parece-me que são uma só coisa e que não se deve fazer objeções a isso. Isso tem que estar claro. Eu diria que esse é o fruto espiritual da aula de hoje. Se eu amo a Cristo, eu amo a igreja, e é na mesma proporção. Cristo e a igreja são uma só coisa. E aí a dimensão final que a gente vai falar nas 3 últimas perguntas, que eu vou ler na sequência, é a igreja como esposa. Isso é interessante, porque a igreja é ao mesmo tempo corpo de Cristo e esposa de Cristo. E é por isso que a gente até pode encerrar a aula com aquela leitura da carta de São Paulo aos Efésios, que as mulheres não gostam, porque São Paulo vai falar da submissão da esposa. Infelizmente o Vladimir não está aqui hoje para ler para a Lúnia ler essa passagem para ele, mas essa passagem fala, claro, de uma mútua submissão. Ele vai falar mais da submissão da esposa ao marido, mas também vai dizer ao marido, e os homens não podem se esquecer, que eles têm que dar a vida por suas esposas, como Cristo deu a vida pela igreja. Então vejam que a igreja é ao mesmo tempo corpo de Cristo e esposa de Cristo, e por isso é que São Paulo vai fazer essa imagem belíssima na carta aos Efésios. Mas vamos aqui nas perguntas 158, 159 e 160. Por que a igreja é chamada de esposa de Cristo? Porque o próprio Senhor se identificou como o noivo, Marcos 2,19, que amou a igreja, unindo-a a si com uma aliança eterna. Ele se entregou a si mesmo por ela, para purificá-la com o seu sangue e torná-la santa. Efésios 5,26. A gente vai ler a passagem completa daqui a pouco. E mãe fecunda de todos os filhos de Deus. Se o termo corpo, que nós lemos anteriormente, evidencia a unidade da cabeça com os membros, o termo esposa ressalta a distinção dos dois numa relação pessoal. Isso é espetacular. É o mesmo que acontece com a Trindade. Nós falamos de um só Deus
e 3 pessoas que são de fato distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com a igreja em Nosso Senhor é o mesmo. Nós falamos que ela é o corpo de Cristo para evidenciar a unidade de Cristo com a igreja. Como eu falava, é uma só coisa, na realidade, como Santa Joana d'Arc falava, é uma só coisa. Como Santo Tomás, cabeça e membros são como uma só pessoa mística. Santo Agostinho, o Cristo total. Então o corpo evidencia a unidade de Cristo com a igreja. E o termo esposa ressalta a distinção dos dois numa relação pessoal. Vejam que a história começa na Escritura, nós vemos com o matrimônio de Adão e Eva, e lá no livro do Apocalipse a história vai se encerrar com outro matrimônio de Cristo com a igreja. Então é o que está narrado lá no final do livro do Apocalipse, as núpcias do Cordeiro, o matrimônio de Cristo com a igreja. Então a igreja que é esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler aqui, porque ainda tem a dimensão de templo do Espírito Santo. Vamos ler aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 33, essa belíssima passagem de São Paulo. Efésios 5, 21 a 33. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Gênesis 2, 24. Esse mistério é grande, quero dizer com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Então vejam que é essa imagem belíssima, a partir do matrimônio, da união do homem e da mulher no matrimônio, a imagem da igreja como corpo de Cristo e também como esposa de Cristo. E aí, para a gente fechar, a igreja como templo do Espírito Santo na pergunta 159 e a consequência dela, que são os carismas, na pergunta 160. Por que a igreja é chamada de templo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo reside no corpo que é a igreja, na sua cabeça e nos seus membros. Além disso, ele edifica a igreja na caridade, com a palavra de Deus, os sacramentos, as virtudes e os carismas. Olha, essa passagem de Santo Agostinho é maravilhosa. O que o nosso espírito, ou seja, a nossa alma, é para os nossos membros, isso mesmo é o Espírito Santo para os membros de Cristo, para o corpo de Cristo, que é a igreja. O que é isso? Então, da mesma maneira, a alma está para o corpo, é a alma, justamente a morte é quando a alma se separa do corpo. Então, a alma, até a palavra alma significa isso, a alma é que anima, é que dá vida ao corpo. O Espírito Santo, ele é a alma do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a alma da igreja é o Espírito Santo. E eu vou ler aqui nas palavras pequenas, aqui entre o parágrafo 797 e 798, tem uma citação de Santo Irineu de Lyon, que é um dos primeiros padres da igreja. Ele foi discípulo de Santo
olha, me escapou agora, ele foi discípulo de um discípulo de São João Evangelista. De Lyon, justamente, ele viveu na Gália, que é a atual França. É um santo de Esmirna, que agora me escapou o nome, e esse foi discípulo de São João Evangelista, e Santo Irineu foi discípulo deste santo. Com efeito, a própria igreja foi confiado o dom de Deus, e nela foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade, confirmação de nossa fé e escada de nossa ascensão para Deus. De fato, lá onde está a igreja, ali também está o Espírito de Deus. E lá onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça. Santo Irineu de Lyon, na sua obra-prima Contra as Heresias, Adversus Héreses, através da qual ele combateu o chamado gnosticismo, que foi uma das heresias que ameaçaram a igreja no início da sua história. E logo abaixo, no 798, ali, só no início, tem uma citação de uma encíclica que vocês podem ler para compreender melhor esse mistério da igreja, que é do Papa Pio XII, a Mystici Corporis. Ele vai dizer o seguinte: o Espírito Santo é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salutar em cada uma das diversas partes do corpo. Então, de fato, é o Espírito Santo que anima a igreja, como está escrito aqui. Ele edifica, ele constrói a igreja na caridade, com a palavra de Deus. Não nos esqueçamos que o Espírito Santo é o autor da Sagrada Escritura, através dos agiógrafos, os sacramentos. Ele também edifica a igreja através dos sacramentos, as virtudes e os carismas. E o que são os carismas? É a última pergunta da aula de hoje, a 160. O que são os carismas? Os carismas são dons especiais do Espírito Santo, concedidos a cada um para o bem dos homens, para as necessidades do mundo e, em particular, para a edificação da igreja, a cujo magistério cabe discerni-los. Então, vejam que os carismas são graças, graças. Vamos ler aqui o 799, que ele vai explicar talvez um pouco melhor. Quer extraordinários, vejam que os carismas podem ser de fato extraordinários, podem ser dons que nós não encontramos com facilidade. Um dom de cura, por exemplo, uma pessoa que ela tem dom de profecia, tem dom de cura, tem determinados dons que são extraordinários, mas também simples e humildes. Isso é muito belo, para que nós possamos pensar quais são os dons que nós recebemos de Deus e que nós podemos colocar a serviço da igreja. Quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo que, direta ou indiretamente, têm utilidade eclesial, pois são ordenados à edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Aí está o detalhe dos carismas. O carisma não é um dom que eu guardo para mim, eu o coloco a serviço para edificar a igreja, para também o bem comum da própria sociedade. Aí eu vou dar o meu exemplo, só não é para cair em vaidade, mas é para que vocês pensem o que vocês devem fazer. Então, quando eu fiz a catequese, eu tive, assim, me senti chamado a dar catequese também. Então, isso é um carisma. No meu caso, não é algo extraordinário, é uma coisa simples, é algo humilde. Eu percebi que eu me sentia chamado a ensinar a doutrina. Então, Deus, ele vem em nosso socorro, ele nos dá a graça, ele nos dá um dom, e a gente vai e coloca esse dom a serviço da igreja. E isso pode ser dentro das profissões de vocês, dentro dos dons que vocês receberam, em todos nós, e não importa se é algo humilde, se é algo grande, o importante é que a gente tem que servir, o importante é que também devemos servir a igreja e contribuir para a edificação da igreja. Nós somos membros deste corpo que é a Santa Igreja. Tem muita gente que só quer ser servido pela igreja, que não quer servir. Então, claro que tem também esse momento de se colocar a serviço.
e esses são os carismas. Vejam que os carismas eles não estão apenas ordenados para a igreja. No nosso caso de fiéis leigos, eles também devem estar ordenados para a sociedade. Nós devemos, enquanto fiéis católicos, nos colocarmos a serviço de todos e fazer apostolado onde o clero muitas vezes não chega. Então, para a gente fechar a aula antes da nossa Ave Maria final, vamos rezar aqui, vamos ler o resumindo dessa segunda parte da aula a partir do parágrafo 802. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a iniquidade e purificar para si um povo que lhe pertença. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14. Vós sois a gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu. 1 Pedro 2,9. Ingressa-se no povo de Deus pela fé e pelo batismo. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus, a fim de que em Cristo os homens constituam uma só família e um só povo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Pelo Espírito e por sua ação nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, Cristo morto e ressuscitado constitui a comunidade dos crentes como seu corpo. Na unidade deste corpo existe diversidade de membros e de funções. Todos os membros estão ligados uns aos outros, particularmente aos que sofrem, aos que são pobres e aos perseguidos. A igreja é este corpo do qual Cristo é a cabeça. A igreja vive dele, nele e por ele. Ele vive com ela e nela. A igreja é a esposa de Cristo. Ele a amou e entregou-se por ela. Purificou-a com seu sangue. Fez dela a mãe fecunda de todos os filhos de Deus. A igreja é o templo do Espírito Santo. O Espírito é como a alma do corpo místico, princípio de sua vida, da unidade na diversidade da riqueza de seus dons e carismas. Desta maneira aparece a igreja toda como o povo reunido na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É uma citação da Lumen Gentium, mas que faz referência a um santo que também é padre da igreja, São Cipriano de Cartago. Cartago, que recentemente eu descobri que é uma cidade hoje, provavelmente não tem esse nome, mas que fica na Tunísia. Eu sabia que era ali do norte da África, mas não sabia que era na Tunísia. É uma cidade muito importante, inclusive Santo Agostinho chegou a morar em Cartago na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X e São Leão Magno, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus até a próxima aula.